Gente, então eu vou explicar de novo, tá? Porque eu vou gravar e aí eu acho que muita gente precisa disso aqui, não está assistindo a aula. Então, vou explicar. Na semana passada, nós aprendemos o sistema respiratório. O sistema respiratório, nós vamos dar uma pausa nele. Por quê? Porque ele não estará na atividade avaliativa. É uma atividade, né, que tem uma pontuação. Não estará nessa avaliação que vocês irão fazer na semana 25 a 29. Essa semana e semana que vem, nós vamos focar nesses 3 sistemas aqui, ó. Sistema circulatório, linfático e urinário. Então, vocês vão estudar para essa atividade esses 3 sistemas. Para isso, o que vocês vão fazer? Preste atenção. Vocês vão resolver esses exercícios que eu enviei para vocês, tá? Vocês vão assistir às videoaulas que eu já havia gravado desses sistemas e eu coloquei uma atividade diversificada. Olha que legal. São joguinhos que você vai fazer online. Eu não sei se alguém já fez, se alguém quiser compartilhar aqui comigo. Eu fiz e fiz todo certinho, tia. Você fez? É legal, né? Dá para aprender anatomia, ele mostra os órgãos, aí você tem que pôr o nome, depois ele te pergunta também qual que é o nome, você tem que adivinhar ali, né, qual que é as partes do sistema. Então, é um joguinho online super didático que dá para você aprender de uma maneira diferente, sentar ali só com o livro ou resolvendo questões. Acho legal e dá para aprender. Então, tem um quiz também, sistema linfático, que é um joguinho de perguntas e respostas. E aqui são animações em 3D do sistema circulatório e do sistema urinário, para vocês fazerem. Eu recomendo que vocês façam, porque apesar de ser uma atividade diversificada em jogo, acaba que você aprende a anatomia e fisiologia dos sistemas que nós estamos estudando. Então, gente, durante essa semaninha, que tá, né, já está acabando, mas a semana que vem, foquem nesses 3 sistemas para vocês fazerem os exercícios da nossa atividade avaliativa, tá? Vou voltar aqui para a nossa tela. E aí é isso. Então, eu gravei essa parte aí. Desculpa quem escutou 2 vezes, né? Mas para ficar... Acho que muita gente precisava escutar isso aí que eu fiz. Então, é isso, tá? Aí, o sistema respiratório, como eu disse, dá uma pausa aí. Quando passar esse período, eu volto com ele para a gente poder retomar o sistema respiratório e continuar o conteúdo novo. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre essas explicações que eu disse? Não? Tudo bem? Ficou explicado? Ok? Então, fechou. Tudo. Quem chegou aí agora, eu expliquei aqui como que a gente vai proceder nos sistemas dessa semana e semana que vem. Depois vocês assistam o vídeo e vocês vão ter essas explicações, tá? Não fiquem tristes. Gente, então vamos animar, vamos começar a nossa aula, porque hoje nós vamos aprender sistema circulatório, né? Um sistema muito legal. Eu tô muito feliz hoje, não sei porquê, não tem motivo, mas eu estou, porque Deus é bom, né? E as misericórdias dele se renovam na nossa vida. Mas vamos lá. Sem mais enrolos, vamos para os detalhes. Gente, esse materialzinho aqui, eu já tinha mandado para vocês quando a gente aprendeu o sistema circulatório. Eu sei que agora todos vocês têm acesso à plataforma, né? Não ficam dependendo só das atividades enviadas nos grupos dos pais. É legal você ir lá na plataforma, eu acessando a plataforma, a gente está tudo lá organizado. Na plataforma você tem acesso a todo o material, desde o primeiro dia que começou, né, a quarentena até ontem. Tem tudo lá. Então, esse material, ele está lá. Só que eu fiz algumas alterações para essa aula de hoje. Eu acrescentei aqui algumas informações sobre o sangue, que não tinha no material inicial, porque eu cobrei, eu acho, não sei, de repente, né, eu possa ter feito perguntas em relação ao sangue lá na nossa atividade avaliativa. Então, eu quis reforçar aqui algumas informações, eu trouxe para vocês aqui. Baseado nisso, eu vou reenviar esse material para vocês hoje. Esse material não está lá, esse reformulado, tá? Para revisão. Então, eu vou chamar assim, ó, sistema circulatório revisão. Não precisa imprimir, não precisa copiar, gente. Isso aqui é um material complementar. Eu sei que quem tem um celular um pouco melhor, você consegue ver isso aí pelo seu celular, ou você deixa na tela do seu computador e você pesquisa na hora de estudar. Eu não acho necessário imprimir, porque são 36 slides, olha o tanto de papel que você vai gastar e de
tinta, então eu acho que é desnecessário. Até porque tudo que tem nesse slide tem no seu livro também. No slide só está assim, resumido, em forma de esquema, né? Um pouco mais dinâmico. Mas alguém que está com o microfone aqui, é só isso. Porque tem gente que fica me perguntando, tia, eu tenho que imprimir. Não, gente, eu não sou a favor de ficar imprimindo nada, tá? Se puder você ter em arquivo digital, melhor para você. Bom, então vamos começar aqui nossa aula sobre o sistema circulatório. Essa aula será participativa. Eu quero escutar vocês e eu vou estar avaliando a participação. Gente, tudo que vocês fazem online vale nota. É só fazer pergunta do nada para alguém, tia. Eu não vou fazer, gente, do nada, porque, Guilherme, olha aqui, vocês não me aparecem aqui. E aí tem nome aqui que eu não sei. Tem nome que ela nem sabe quem é. Tem nome aqui que é fantasia, né? Tipo, você tá aparecendo o nome da sua mãe. Eu conheço, então ok, mas tem muita gente que eu não conheço. O meu tá na cara, Diana. Aí o não meu dá. tá na cara, Diana. Mas aí quando você quiser participar, eu vou fazer a pergunta, e aí você fala, tia, o seu nome fala, porque eu tô anotando aqui, ó, tem um caderninho aqui, e eu tô anotando quem tá participando, tá? Aí eu vou anotar seu Felipe nome. falou que você tem que olhar pro chat, porque ele não tem microfone. Ele não tem... entendi. Gente, então faz assim, eu vou precisar de um auxiliar no chat. Porque eu não consigo dar aula e ficar acompanhando o chat. Então alguém... Você quer que eu fique lendo o chat pra você, Diana? Quero, Samantha. Tá. Aí quando alguém fizer alguma pergunta em relação ao conteúdo ou quiser responder, você me avisa o que a pessoa respondeu, leu aí pra mim. Fechou? Ok. Porque aí eu fico concentrada aqui na nossa aula no slide. Vou voltar aqui pro slide e vamos lá. Primeira pergunta, então. Eu queria que alguém pudesse, assim, de maneira bem geralzona mesmo, me explicasse qual que é a função básica. A função básica do sistema circulatório é trazer... Posso falar? Peraí, fala quem tá falando, gente, para eu disse que eu Guilherme Nascimento, né? Morento. Guilherme, fala aí, Guilherme, tá falando. O negócio importante dele é trazer o sangue para todos os órgãos e para o corpo inteiro e também transportar nutrientes que o corpo necessita. Muito bem, correto. Alguém quer completar a explicação do Guilherme? Vou dar até uma colinha. Não? Então eu vou falar, tá? Gente, o Guilherme está corretíssimo na explicação dele. A função do sistema circulatório é a de transportar, tá? Se a gente pudesse resumir o sistema circulatório em uma palavra, igual eu fazia lá na sala, ia ser essa palavra, transporte. E o que ele transporta, né? Várias coisas. Ele transporta os nutrientes que vieram lá do processo digestório, ele transporta os gases. Agora fica até um pouco mais clara essa questão dos gases, porque a gente já começou a aprender um pouco do sistema respiratório, né? Ele transporta os gases que vieram do sistema respiratório. Então, ele transporta tanto o oxigênio, que veio, né? Que a gente respirou na ventilação pulmonar, e ele transporta também o gás carbônico, que veio lá do processo, né? Da respiração das organelas, da mitocôndria. Ele transporta hormônios que são produzidos pelo seu corpo, ele transporta células de defesa, agentes que vão atuar contra bactérias, vírus, agentes patógenos, que nós dizemos, né, que causam doenças ao nosso corpo, ajuda na regulação da nossa temperatura. Então, se você olhar aqui, ó, pro slide, tem esse slidezinho aqui legal, é um resumo interessante para você focar no sistema qual que é a função básica do sistema circulatório. Agora, que eu já expliquei, alguém quer alguma dúvida sobre Sim? Licença. Tá. No caso, seria oxigenar o sangue, né? Aí... Oi? No caso, seria oxigenar o sangue também, né? Isso. Certo. O Felipe, o matemático, mandou aqui oxigenar o sangue. Oxigenar o sangue. E outra coisa, esses gases quem aí... tá falando agora? Eu, Pedro Feliz. Felipe? Feliz. Pedro Paulo. Pedro Paulo, certo. No caso, esses gases,
Gases de quê? Tipo, Ah, tá. Oxigênio, Esses gases, quando a gente fala transporte de gases, se você olhar aqui no nosso esqueminha, do lado aqui, ó, onde está o meu mouse, seria referente ao transporte de oxigênio e CO2. Se você relembrar um pouquinho da nossa aula do sistema respiratório, de onde que vem esses gases? O O2, ele vem do processo da ventilação pulmonar, né? Quando eu inspiro aqui, ó, eu estou enviando O2 para o meu pulmão. O pulmão, por sua vez, vai depositar, através dos alvéolos pulmonares, esse gás na corrente sanguínea. Só que nesse momento vai ocorrer aquele processo de trocas gasosas, lembra que a gente falou? Porque o sangue que está vindo para o pulmão, ele está trazendo um outro gás, que é esse daqui, ó, o CO2. De onde que veio esse CO2, professor? Esse CO2, ele veio lá das mitocôndrias, lá das suas células, do processo de respiração celular. Então, assim, focando aqui no sistema circulatório, os gases que o sistema circulatório transporta são o O2, que veio da minha respiração, né? E o CO2, que veio da respiração celular. Ocorre uma troca lá no pulmão, né? O seu pulmão vai depositar o oxigênio, o sangue vai levar esse oxigênio para o seu corpo e ele vai retomar, ele vai pegar o CO2 e você vai expirar esse CO2 para fora do seu corpo. Uma vez que o CO2 é um gás tóxico, o excesso de CO2 nas nossas células causa acidez do sangue, deixa o sangue mais ácido e isso não é legal. Então, respondendo a sua pergunta, esses são os gases que o sangue transporta. Sobre a função geral do sistema circulatório, alguma pergunta? Eu vou fazer outra pergunta agora para vocês. Então, o sistema circulatório, ele oxigena Quem tá o falando, corpo. Samantha? Ele oxigena o corpo e transporta sangue para os órgãos. Isso mesmo, certinho. Okay. Além disso, ele faz outras coisas, né? Ele transporta os nutrientes. Lembra do sistema digestório que nós aprendemos? Depois da digestão, todos os nutrientes, né? Proteínas, vitaminas, sais minerais, elas também, na verdade, a versão micromolécula dela, né? Amido, glicose, ácidos graxos, lipídios, eles vão ser depositados na corrente sanguínea também e as moléculas sanguíneas vão sair levando esses nutrientes. Então, esse quadrozinho aqui, ó, ele resume a função básica do sistema circulatório. Todas essas aí. Fechou? Próxima pergunta. Essa agora é para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. O Felipe Primo tá participando pra caramba, mas a Samantha não tá falando nada, mas tudo bem. Não, mas tá bom, gente. Eu tô sabendo. Vai me avisando aí também. Outras pessoas podem participar. Agora, a gente vai falar um pouco da anatomia do sistema circulatório. Eu queria que alguém me dissesse quais são os órgãos que eu encontro no sistema circulatório. Os órgãos comuns. Pode falar, por favor. Quem tá falando? Igor? Tem o coração. Sim, eu, Igor. Tem o coração, as artérias, as veias, os capilares e, teoricamente, os pulmões, porque eles também ajudam, só que eles não estão na lista. Isso. Muito bem, correto. Então, vamos revisar aqui, ó. Eu tenho o coração, vou usar a imagem para mostrar para vocês, tá? Então, eu tenho como órgão principal o coração, né? Que é responsável por bombear o sangue. Então, o coração, ele recebe o sangue e depois ele vai bombear esse sangue. Por que o sangue vai lá no coração? Porque quando o sangue chega no coração, ele tem que ir lá no pulmão para ser descarboxilizado, né? Que é o processo lá da respiração. Mas comum ao sistema circulatório nós temos coração, veias, artérias. As veias e as artérias elas vão se ramificar em estruturas menores. Quando as veias e as artérias se ramificam em estruturas menores, a gente muda o nome. Quando eu falo uma veia, eu penso aqui nessa estrutura mais grossa, ó, veia e artéria. Essa azulzinha aqui é as veias e a vermelhinha são as artérias. Quando eu falo em estruturas veias e artérias, pensa nessas maiores, nessas mais grossas. A partir do momento que as veias e as artérias elas saem do coração, elas vão se ramificando, elas vão ficando mais pequenas, mais fininhas. Neste momento, elas mudam os nomes. As veias, quando elas vão se distanciando do coração, elas recebem o nome de vênulas. E quando elas vão ficando bem fininhas, a gente chama elas de capilares.
As artérias, arteríolas, e quando elas vão ficando bem pequenininhas, elas são os capilares. Então, os capilares nada mais que são que veias e artérias extremamente finos, extremamente pequenos, tá? Então, ó, coração, veias e artérias, e além disso, nós temos o sangue, né? Que circula pelas veias e as artérias. Nós temos 2 tipos de sangue circulando no nosso corpo, né? O sangue venoso, que é transportado pelas veias, e o sangue arterial, que é transportado pelas artérias. Sobre a anatomia e os componentes, alguma dúvida, pessoal? Não, mas o Felipe, matemático, falou que é a conexão dos dois aqui no Isso, chat. nós temos um sistema, nosso sistema circulatório é chamado de sistema circulatório fechado. Por quê? Alguém conseguiria me explicar o porquê que o nosso sistema circulatório tem esse nome? Sistema circulatório fechado? Porque o sangue não se mistura. Isso, porque o sangue não se mistura. E ele é transportado num sistema único, né? Ele não extravasa pelo nosso corpo. E por isso que ele é chamado... E todo o sangue passa pelo coração, um sistema único de circulação. Por isso que o nosso sistema circulatório, ele é fechado. As veias, elas vão se... Por exemplo, aqui são as veias e aqui são as artérias. Quando o sangue vem das veias, e aqui seriam meus capilares, ele já vai direto para as artérias. Então, eu tenho um sistema fechado, ele não é aberto. Diana, mas por que ele é fechado? Ele é fechado porque as artérias... Vou pensar aqui, ó. Vocês estão me vendo, gente? Eu estou vendo só o slide, eu não estou me enxergando. Mas vocês estão me vendo? Sim. Aham. Então, ó, pensa Sim. que a minha mão, a palma da minha mão, essa parte aqui da minha mão, é a veia. Aqui é a veia e a palma daqui é a artéria. E os meus dedos são capilares, tá? O sangue está vindo das veias, então vamos pensar que o sangue está vindo das veias. Quando ele passa pelas veias, ele entra nos capilares, né? Porque eu disse para vocês que a veia vai se ramificando, ficando menor e compreende os capilares. Isso também acontece com as artérias. Só que aqui está ligado, ó, está fechado, tá? Quando eu estou fechado, o sangue que está vindo de cá, ele já entra para cá, ele não extravasa, ele não passa para outro lugar. É como se fosse uma mangueira em círculo, totalmente fechada. Pensa numa mangueira, ó, aqui eu tenho meu coração e aqui eu tenho a mangueira. Ó, o sangue só fica aqui. Ele é fechado, ele não vai para outro lugar, ele não extravasa. O seu sangue circula apenas dentro de veias e artérias, ele não circula em outro lugar. Só que o que acontece? O sangue, e por isso que todo o seu corpo ele é irrigado por vasos sanguíneos, porque aí o sangue, por difusão ou por osmose, ele deposita dentro das suas células, né, das células musculares cálcio, das células ósseas cálcio, das células musculares ele deposita ferro, ele vai depositando oxigênio por difusão, ela passa, né, como se fosse uma peneirinha, assim, os nutrientes vão sendo depositados nas células do seu corpo. Mas é por isso que ele é fechado, tá? Mais alguma perguntinha, gente, sobre a anatomia do sistema circulatório? Alguma dúvida, pergunta? Não? O Felipe, Então, meu primo, tá aqui falando que só Professora. vaza quando você machuca. Que nem eu machuquei 4 vezes Não, essa é semana. óbvio, né? Se eu tiver um corte grande e aí eu cortar aqui, dependendo da veia e da artéria que você corta, você vai morrer de hemorragia, você vai sangrar até morrer. Dependendo dela, se ela for pequena, vai sangrar um pouquinho, né? Vai ter uma hemorragia. Quando você toma injeção, por exemplo, você tira sangue, quando eles tiram sangue ali, geralmente, às vezes eles vão tirar de capilares, de artérias bem fininhas. Na hora que tira, dependendo da agulha, rompe ali, aí fica aquele roxão, assim, né? Porque ali rompeu. Mas só que essas artérias, essas veias, têm a capacidade de regenerar. Então, depois de um tempo, vai voltar ao normal. Agora, se você tiver um corte, né? Você teve ali um membro amputado, se pegar uma veia, uma artéria maior, o sangue vai extravasar, tipo uma mangueira. Se eu cortei a mangueira aqui, o sangue vaza e tchau. Professora. Pode perguntar aí. Eu tenho uma dúvida. Por que quando você machuca, o sangue não fica saindo para sempre? Por causa das plaquetas. Vou falar dos componentes sanguíneos daqui a pouco. As plaquetas, elas vão liberar umas fibras que vão coagular o sangue. Então, o coagulamento sanguíneo, agora depende, né? É óbvio que as plaquetas, elas não atuam de maneira muito rápida e nem num corte muito grande. Mas dependendo por isso que é legal estancar. Vamos supor que eu tive um corte profundo no meu braço. O ideal
Se eu deixar sangrando ali normal, eu vou morrer. Então, eu vou estancar, quando eu estanco, quando eu aperto, eu paro aqui a circulação e o sangue que fica acumulado aqui, ele vai coagular, estancando a circulação. Agora, se o corte é pequenininho, as plaquetas conseguem atuar ali rapidamente, logo o sangue coagula, né? Mas, assim, a gente não sangra, dependendo do corte, até morrer pela ação das plaquetas que coagulam o sangue, tá? Ô, professora, Então aquela doença lá que a pessoa fica sangrando para sempre é porque ela perde as plaquetas, é isso? Isso, hemofilia, tem gente que tem essa doença, é porque tem falta de plaquetas no sangue. Sim? ô, professora, Ah, por acaso tem pessoas que não conseguem regenerar essas capilaridades? dependendo do tamanho do vaso que foi rompido, ele não vai regenerar. Mas, em geral, a não ser que a pessoa tenha uma patologia, uma doença, ele vai regenerar, tá bom? Se a pessoa for saudável, normal. Agora, às vezes, ela pode ter uma doença, uma patologia que vai impedir isso daí, tá? Qual o mais efetivo, tipo, passar uma vacina ou um remédio? Aonde ele passa? Na aorta ou pelas veias? Não, a aorta não, pelas artérias. Pelas artérias. Então, seria pelas artérias, tá? Agora, sim, a questão de medicação depende. Por exemplo, a medicação, ela pode ser oral ou venosa. Aí tudo depende, né? Eu tenho medicação que a pessoa respira. Essa é que chega mais rápido, porque quando você, por exemplo, uma anestesia, vou usar uma anestesia como exemplo. Quando a pessoa toma uma anestesia e a anestesia, a pessoa cheira ali, né, e entra pelas vias aéreas, a anestesia entra bem mais rápido na corrente sanguínea do que se o médico injetasse através do sistema circulatório esse medicamento. Até esse medicamento andar, circular e chegar no coração e poder fazer todo o sistema, demoraria mais. Então, assim, a ação do medicamento, ela depende da via que o medicamento foi ingerido, tá? Se foi uma via oral, uma via aérea, uma via venosa. Agora, sim, entre via oral, boca e via venosa, né, é mais rápido via venosa. Por exemplo, se você está com uma enxaqueca terrível, é aconselhável você ir ao médico e ele vai injetar a medicação venosa do que a medicação via oral, se você tomasse um comprimidinho até o sistema digestório digerir, cair na corrente sanguínea. Então, depende aí do modo que foi ingerido o medicamento, tá? Esse tempo de ação no organismo. Gente, vamos passar aqui sobre, então, o que a gente viu? Revisou, né? A função nesse slide, depois com esse slide nós revisamos a anatomia do sistema circulatório. Agora nós vamos falar dos componentes do sistema, vamos falar um por um. O primeiro que nós vamos falar, que eu disse para vocês que eu fiz algumas alterações nesse slide, foi em relação ao sangue, tá? Eu quero falar para vocês principalmente dos componentes do sangue. Mas eu vou fazer a pergunta que eu queria que alguém que não falou ainda falasse para mim, de maneira geral, os slides estão aí na sua tela, né? Quais são os componentes? Não precisa falar a função, porque a função eu explico. Mas eu queria que vocês falassem para mim sobre os componentes do sangue. O que tem dentro do sangue? Do que o sangue é composto? Posso falar? Posso? Ah, tá. Só um minutinho. Ô, Pietro. Pausa. Que erro de gravação. Pietro. Oi, gente. Pode falar. No chat. Oi? No chat. Gente, eu não estou escutando. Quem vai falar? Responderam aqui no chat. Já mandou no chat. Composto de Lê pra mim aí, plaquetas. Chamaram O no chat. Anderson falou. A Maria Eduarda falou que são glóbulos brancos, plaquetas. Aí a Aline falou plasma. O Anderson falou glóbulos. E o Felipe, matemática. Aline. A Aline é o Felipe Tiz, ele tá no celular da mãe dele, ou computador. Tá bom. Então tá, gente, muito obrigada aí, tá certinho, tá? Então é o seguinte, o Ô, sangue, tia, ele mas não é composto de oxigênio, não? Peraí, só um minutinho, repete. Mas não é composto de oxigênio, não? Gente, não, assim, o sangue, ele distribui o oxigênio, tá? Mas o oxigênio, ele é distribuído pelo sangue. Mas, eu quero assim, a gente vai trabalhar 3 coisas aqui com o sangue. Primeiro, a função geral, depois, o que o sangue transporta, a gente vai revisar, e por último, a gente vai falar dos componentes, o que cada componente
qual que é a função de cada componente no sistema circulatório, tá? Então, vamos começar. Primeiro, quais são esses componentes? Foi a minha pergunta, né? Então, eu vou falar primeiro os componentes e a função dos componentes. Quais são os componentes do sistema do sangue, né? O sangue, gente, é um tipo de tecido conjuntivo, né? Que circula dentro das nossas veias e das nossas artérias. Existem dois tipos de sangue, o sangue venoso e o sangue arterial. E os nomes ajudam, né? Sangue venoso é transportado pelas veias, sangue arterial é transportado pelas artérias. Por que tem alguns livros, às vezes eles falam assim, ó, sangue arterial é sangue limpo, sangue venoso é sangue sujo. É só um jeito, assim, não é correto falar isso, porque não tem nem limpo nem sujo, mas porque é o seguinte, o sangue arterial, que é rico em oxigênio, é que o oxigênio é um gás limpo, né? O gás que nós respiramos, ele não é tóxico para nós. Já e é transportado nas artérias. Já o sangue venoso, ele é rico, né, em gás carbônico, que é um gás tóxico. E esse gás em excesso no nosso corpo, ele causa mal para a nossa saúde. Então, ou seja, eu também, se eu respirar um excesso de gás tóxico na atmosfera, ele também causa mal. Então, é por isso que vocês podem encontrar em algum momento alguém falando sangue arterial é sangue limpo, sangue venoso é sangue sujo. Mas é só por essa questão, tá? Então, assim, sabendo os tipos de sangue que eu tenho, esse sangue, tanto o sangue venoso quanto o sangue arterial, eles são compostos por elementos figurados e plasma. O que são elementos figurados? É o seguinte, os elementos figurados é como se fosse a parte sólida, né? Como se fosse a parte sólida do sangue. E o plasma é a parte líquida. Então, os elementos figurados, eles ficam dissolvidos dentro do plasma. E quais são os elementos figurados? Eu tenho glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e as plaquetas. Esses três são os elementos figurados. Se eu mostrar para você, aqui, ó, peraí, vou usar os slides aqui, ó. Então, eu tenho os elementos figurados que compõem o sangue, células sanguíneas. Essas células sanguíneas são glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. Atente-se que glóbulos brancos e glóbulos vermelhos possuem outros nomes. Por exemplo, glóbulos vermelhos também são... Alguém sabe o outro nome que eu dou para glóbulo vermelho? Hemácias. Muito bem. Hemácias ou eritrócitos, tá? São nomes que os glóbulos vermelhos podem receber. Hemácia ou eritrócito. Além disso, e os glóbulos brancos? Qual outro nome que os glóbulos brancos podem receber? Isso mesmo, leucócitos. Muito bom, acho que eu escutei alguém falando, né? Os leucócitos, que são células de defesa, compõem os glóbulos brancos. E as hemácias, ou eritrócitos, compõem os glóbulos vermelhos. Além das hemácias e dos leucócitos, compondo os elementos figurados, nós temos as plaquetas. E a parte líquida, né? Porque, afinal, o sangue ele é líquido, ele é um fluido, né? Que circula pelo nosso corpo. Esse sangue ele é composto por... Essa parte fluida, líquida do nosso sangue, é composta por águas, proteínas e sais minerais. Misturando isso tudo, né? Mistura, como diz a Mari, mistura, você tem o seu sangue, elementos figurados e plasma sanguíneo. Agora, eu vou te falar, por exemplo, quando você vai lá ao médico e retira o sangue para fazer um exame, né? Você quer saber, por exemplo, se você está com anemia. O médico ele vai retirar o seu sangue do seu corpo e vai colocar num vidrinho parecido com esse aqui que está mostrando para você. Quando o médico, o enfermeiro, né? Desculpa. Quem é que tirou o seu sangue, ele vai colocar esse vidrinho numa coisa chamada... Você olha lá, seu sangue está vermelhinho, está bem homogêneo, né? Só que não dá para perceber ali os elementos que compõem seu sangue. Ele vai pôr ele numa centrífuga, é um aparelhozinho que gira muito rápido, né? Não a força centrífuga, né? Essa força assim. E aí ele vai pegar e vai separar. Olha que legal. Ele separa os elementos que compõem o seu sangue. Ele separa o plasma dos elementos figurados. E eles separem dos elementos figurados. Aí o que o enfermeiro vai fazer? Na verdade, isso é o biomédico, né? Que faz esses exames. Ele vai fazer a contagem, tá? Ele vai fazer a contagem das suas... No caso, para saber se você está com anemia, ele vai contar aqui, ó, a quantidade de glóbulos vermelhos que você tem. Você tem um padrão, né? Entre 4,2 e 6,2 milhões de
em relação ao volume que ele retirou, né, de moléculas, de moléculas sanguíneas, de glóbulos vermelhos. E aí, se você tiver menos que isso, com certeza você pode estar anêmico. Outra coisa legal, quando você está com infecção, os médicos eles vão olhar aqui, ó, os glóbulos brancos. Quando você está com infecção, você acha que os glóbulos brancos vão estar diminuídos ou aumentados? Qual que é o padrão que o médico vai olhar? Ó, eu acho que eu estou com infecção de urina. Aí o médico pede um exame também de sangue para completar ali o exame de urina. Ele vai olhar os glóbulos brancos. Os seus glóbulos brancos, para confirmar se você está com anemia, eles vão estar, com infecção, ele vai estar aumentado. Isso, aumentado. Porque, com certeza, você vai ter um aumento do número de células de defesa que vão estar lutando, né, defendendo o seu corpo contra aquele agente ali que está causando a infecção do seu corpo, seja uma bactéria ou um vírus. Então, um dos quando você está com infecção, o médico falar de fato, não, ó, se a pessoa está com infecção, ele vai aumentar o número de células, vai analisar o número de aumento de células de defesa, ok? Então, essa é a constituição do nosso sangue, tá? Elementos figurados. Agora vamos falar da função. Tem alguma pergunta sobre o que eu disse aqui? Tudo bem? Vamos então para as funções, né? Primeiro é a função aqui do nosso plasma. Ele é a parte líquida e ele é responsável por transportar, de fato, nutrientes, impurezas, e ele que, de fato, vai fluir a circulação, por ele ser líquido, né? Então, ele vai fluir, que vai ser responsável pela fluidez da circulação do seu corpo. As hemácias, ou eritrócitos, ou glóbulos vermelhos, né? Como eu disse, pode ter esses 3 nomes para uma coisa só, é responsável pelo quê? Ó, transporte do oxigênio e do dióxido de carbono, que é o CO2. São as hemácias que vão ser responsáveis por transportar essas células no seu corpo. Além disso, tudo bem, gente? Estão entendendo? Alô? Parece que eu estou falando muito rápido, vou dar uma diminuída. Alô? Oi, estamos escutando? O Felipe Matemático falou que é assim, eu já vi isso, meu pai tem pressão alta e ele queria doar sangue. Aí a médica coletou o sangue dele e pôs na centrífuga. Aí encostou o frasco com o sangue já centrifugado num gráfico. E no final disso, disse que ele tinha que voltar depois porque a pressão dele estava alta. Isso mesmo, ele fez um examezinho de sangue, né? Gente, a questão, como eu disse para vocês, uma das funções do sangue também é o controle da nossa temperatura, da temperatura e da pressão sanguínea, tá? Tanto a temperatura corpórea nossa, quanto a pressão do sangue, né, que é medida em sístole e diástole, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho, é o sangue que controla, tá? Então, por isso que a médica com certeza pediu um exame sanguíneo para olhar também se a pressão do seu pai estava alta ou normal, baixa. Gente, então aqui, ó, função as células, as hemácias ou eritrócitos, né, eles vão ser responsáveis por transportar o oxigênio, nutrientes pelo nosso corpo. E os glóbulos brancos vão ser responsáveis por defender o nosso corpo, eles vão atuar como células de defesa, né, contra agentes patógenos, micro-organismos, aí é tudo, né, vírus, bactéria, protozoário, fungo, tudo isso os glóbulos brancos, eles atuam na defesa do nosso corpo. E por último, as plaquetas sanguíneas, né, que são fragmentos de células, elas não têm núcleo, e elas vão participar principalmente na coagulação sanguínea, como eu disse para vocês. Então, o nosso sangue vai coagular em relação às plaquetas, essa é a função das plaquetas. Então, isso é o que eu tinha para falar de sangue. Eu acho que na aula que a gente teve, eu não foquei muito nisso, então, e eu acho que eu perguntei isso, então, eu quis revisar aqui com vocês melhor o sangue. Vamos lá, sobre o sangue, para a gente passar para a próxima etapa, alguma pergunta, dúvidas? Não. Então, só para resumir aqui, ó, esse quadrozinho que eu estou mostrando, ele resume a função, ó, transporte e defesa do nosso corpo, né? Muito legal o sangue, né? Diana, Oi. tem aquele trem de dividir o sangue venoso e o sangue arterial, não tem? Sim. Qual a diferença entre os dois? A diferença, assim, existem várias diferenças. Mas quando a gente trabalha sistema circulatório no 8º ano, o que você precisa saber é que
O sistema circulatório, a diferença de sangue venoso e sangue arterial é o gás que ele carrega, tá? O sangue venoso, mas existem outros, como as impurezas. Pensa que o sangue venoso é um sangue que está vindo do seu corpo. Esse sangue que está vindo do seu corpo, ele passou por todas as suas células, retirando as impurezas, retirando os gases, e ele precisa, né, de oxigênio, porque ele está muito rico em gás carbônico. Para isso, esse sangue ele vai lá no coração. No coração, esse sangue tem que ir lá no pulmão. Quando ele vai lá no pulmão, ele troca, ele deixa um pouco desse gás carbônico e ele pega oxigênio. E aí o sangue, quando sai do coração, sai um sangue mais limpo, mais oxigenado. Então a diferença é, o sangue venoso, ele é rico em gás carbônico, esse gás que veio, né, do seu corpo, e o sangue arterial é um sangue rico em oxigênio, que é um gás que ele absorveu, que ele pegou lá no pulmão no processo de homeostase, que a gente chama, né, de hematose, trocas gasosas. Ok? Lembra dos gases, ó, sangue venoso, CO2, sangue arterial, oxigênio. Sangue venoso é rico em CO2, sangue arterial é rico em oxigênio. Essa é uma diferença boa para você pôr como resposta na prova, tá bom? Na avaliação. Ok. Gente, aqui eu não vou falar muito, porque não é importante, é sobre os vasos. Assim, não vou falar assim, não vou ficar explicando, igual eu expliquei o sistema circulatório. Aqui é só sobre os vasos, né? Além do sangue, o sistema circulatório também é composto por vasos sanguíneos. Como eu disse para vocês, nós temos artérias, veias e capilares. Existe uma diferença entre as veias e as artérias, tá? As veias, peraí, deixa eu achar aqui. As veias, elas transportam o sangue venoso, tá? E elas têm uma quantidade de tecido conjuntivo maior do que as artérias, tá? O sangue que transporta nas veias, ele é um sangue um pouco mais lento, enquanto o sangue que é transportado pelas artérias é um sangue que corre mais rápido nas nossas artérias, tá? Outra diferença aqui, como as veias, o sangue, ele corre contra a gravidade, né? Porque o sangue das veias, ele está subindo, então ele vai contra a gravidade. Para o sangue conseguir subir, né, e chegar até o seu coração, ele tem a ajuda dessas válvulazinhas. Se você olhar aqui na imagem das veias, o sangue ele vai sendo impulsionado, e aí com isso, essas válvulas vão abrindo e fechando, e aí com a ajuda dos músculos esqueléticos em volta aqui, o sangue vai subindo, e aí o sangue consegue, contra a gravidade, né, chegar até o seu coração. E é por isso também que ele flui um pouco de maneira mais devagar, né, do que o sangue arterial, que flui a favor da gravidade, né, e aí ele vai fluir, peraí, isso aqui são veias ainda, tá, artéria. O sangue arterial, geralmente, ele é conduzido sob uma pressão maior, e ele vai a favor, então ele vai descer, né, pelo seu corpo, e ele, então, flui de uma maneira mais fácil, tá? Só essa diferença que eu queria falar aqui na espessura das artérias e veias. Só isso que eu tinha para falar. Aí tem os capilares, que são a ramificação. Nessa imagem aqui, ó, dá para ver a ramificação, né? Você tem as artérias, aqui você tem, onde eu tô com o meu mouse aí, pessoal? As veias, e aí a ramificação, ó, os capilares. Elas vão se unir nesse sistema fechado, né? Então, o sangue das artérias, ele passa para as veias, ó. O sangue das artérias flui para as veias. Então, é isso, tá, gente? Vasos é só isso, só a diferença dos dois. Agora eu quero focar nisso aqui, que é a parte mais complicadazinha do sistema circulatório, né? Nosso tempo está esgotando. Vou terminar, posso só terminar isso aqui, gente? E aí a gente fica com o sistema... Aí eu só tenho mais esses slides aqui, e a gente fica com o sistema linfático para a próxima aula. Eu vou usar o seguinte, eu vou usar esse slide aqui que eu acho melhor. É isso aqui, eu acho melhor. Seguinte, isso aqui é o coração. O que você tem que saber de coração? Basicamente, as partes do coração e saber também como que o sangue anda aqui dentro. Como que o sangue vai ser transportado dentro de um coração. Então, primeiro vamos conhecer as partes do coração. O coração, ele é dividido em 4 cavidades. Alguém quer falar para mim sobre isso, gente? As cavidades do coração? Eu. Pode falar. Pode falar, Rita, eu. Eu. Posso falar? Eu é quem? Então, eu, Guilherme.
Então vai, Guilherme Guilherme. Nascimento Moreno. Vai lá. Ele roubou minha fala. Exatamente. Depois você completa. Vai. Ó, existem 4 cavidades: ventrículo direito, ventrículo esquerdo, átrio direito e átrio esquerdo. Aí tem mais outras partes que estão perto do coração. Para ser mais fácil, assim, tudo que entra dentro do coração é veia e tudo que sai é artéria. Aí o que entra no ventrículo direito é a veia cava. E o que sai é a artéria pulmonar. O que entra no ventrículo esquerdo é a veia pulmonar. E o que sai é a artéria a aorta. Só Ô, cuidado Diana. com o Guilherme, só te ajudando aqui um pouquinho. Cuidado aí com tudo que entra é veia, tudo que sai é artéria, porque na maioria das vezes é assim mesmo. Mas tem um pequeno momento que muda. Se você perceber aqui, ó, olha para o meu mouse, quando o sangue está no ventrículo direito e ele vai lá no coração, lá no pulmão, ele não sai por uma veia, ele sai por uma artéria. E quando o sangue que está lá no pulmão volta para o coração, ele não volta com artéria, ele volta por uma veia. Então, Não, professora, eu falei o ao contrário. Eu falei que toda veia entra e toda artéria sai. toda veia entra e toda artéria sai. Não, tá bom, entendi. Então, tá certo. Diana, Ah, mas então, esse trem de entrar e sair, ele nem sempre, né, assim. tá, isso tem alguns momentos que existe essa troca. Mas, Uhum. pessoal, no geral, vamos aqui só focar nas partes primeiro, depois a gente vê o que entra e o que sai do coração. Então, reforçando o que o Guilherme disse, o coração é dividido em... Mari, só um minutinho. Tá. Ai, gente. Oi, Mari. Ela quer aparecer, eu te chamo, se você aparecer no final, tá? Ó, então é o seguinte, o coração ele é dividido em 4 cavidades. Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Essas são as cavidades por onde o sangue passa. Além disso, ele tem as veias, veia cava superior e veia cava inferior. O sangue ele pode chegar tanto pela veia cava inferior quanto pela veia cava superior. Daqui, o sangue ele vai sair, ele precisa ir lá no pulmão, né? Para ele... porque esse sangue que está chegando, lembra que ele é rico em gás carbônico. Esse sangue ele precisa ir lá no pulmão para fazer a troca gasosa. Então, ele vai sair do ventrículo direito, vai passar pela artéria pulmonar e vai chegar no coração, ou no pulmão. Aqui no pulmão vai acontecer as trocas gasosas e o sangue, então, agora rico em oxigênio, ele volta pelas veias para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, ele vai para o ventrículo esquerdo e daqui ele sai pela artéria aorta e ele vai ser ramificada, distribuindo esse sangue arterial pelo seu corpo. Ok? Então é isso, professora. tá? Pode falar. Você quer perguntar? Sim. Sim. Sabe essas coisas brancas aí que tem no meio do coração? Sim, as válvulas. Elas são válvulas, eu queria perguntar o que é. É o legal, porque o coração ele tem um movimento de sístole e diástole, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso. Aqui, ó. Depois vocês dão uma olhadinha. Desculpe. Isso. A sístole é a contração. O coração ele vai contrair e vai relaxar. Por que ele faz isso? Porque ele vai bombeando o sangue do átrio, do ventrículo, entendeu? E aí quando ele está contraindo, ele está em sístole, quando ele está relaxado, ele está em diástole. E quem controla isso são essas válvulas. O que controla o sangue, a fluidez do átrio direito para o átrio esquerdo é a válvula tricúspide. Essa daqui, ó. Então é uma válvula, o sangue ele está aqui dentro do átrio. Aí no momento de contração e relaxamento, ela vai bombear esse sangue para o ventrículo direito. Mesma coisa aqui, ó. O sangue chega no átrio, a válvula mitral vai liberar esse sangue para o ventrículo esquerdo. Então, assim, ó, essas coisinhas brancas são válvulas que controlam a fluidez de um sangue entre átrios e ventrículos. Ok? Ok. Aí, gente, vamos pegar esse outro slide aqui, porque eu já vou falar para vocês o seguinte. Existem 2 tipos de circulação. Quem lembra o nome delas? Olhando aqui para essa imagem. Pequena e grande circulação. Muito. Isso. Pulmonar Isso. É Ou pulmonar circulação. e corporal, eu acho.
circulação sistêmica e circulação pulmonar, ou grande e pequena circulação. Pode ser esses dois nomes, tá? A pequena circulação, ou a circulação pulmonar, é a circulação aqui, ó, entre o coração e o pulmão. Eu chamo isso de pequena circulação, ou circulação pulmonar. Existe outra circulação, que é a grande circulação, ou também chamada circulação sistêmica, tá? Que é a circulação do coração, corpo todo. Esse desenho parece complicado, mas assim, não é, tá? Só você pensar. Quando você vai estudar circulação, você tem que ter um ponto de partida, gente. Se você não tiver, assim, por onde eu vou começar, fica difícil. Eu, particularmente, gosto de começar sempre pela chegada do sangue no coração, que é pelas veias. Então, o sangue, ele chega no coração, e aí, daí para frente, eu vou entender como vai acontecer essa fluidez. Então, para mim, fica fácil entender o sangue aqui, ó, a partir da chegada dele, que é pelas veias cavas. O sangue vai chegar, ele vai chegar para o átrio direito, vou só repetir com vocês, ó. Ele vai chegar no átrio direito, vou usar essa imagem aqui, que eu já explico os dois. Ele vai chegar no átrio direito, do átrio direito ele vai para o ventrículo esquerdo, do átrio direito ele vai para o ventrículo direito, do ventrículo direito ele vai sair e vai lá para o pulmão, tá? Ele sai pela artéria pulmonar, tá? Ele vai sair pela artéria pulmonar e vai aqui no pulmão. Tá vendo aqui no pulmão é cheio de capilares. Aqui nos capilares vai acontecer a tal da hematose, que é a troca de gases, né? O sangue vai deixar o CO2. Diana, Oi. já mandou o link da outra aula, vai falando Tá bom. repetindo. Gente, então faz o seguinte, eu acho que eu já repeti isso aqui várias vezes também, né? Na próxima semana, lembra que a gente vai ter 2 aulas. Uma para a gente terminar, aí aqui, ó, ainda tinha o sistema linfático, cadê? Tá por aqui. Nossa, que imagens bonitas, de um transplante de coração. Acabei de comer, ótimo. Vou finalizar a nossa aula com essas imagens aqui desse transplante de coração, para vocês ficarem Que bem bonito. felizes. Tá, gente? Vou voltar aqui, dar um tchauzinho para vocês. Beijos, fiquem Tchau. com Deus. Eu amo vocês. Restem de final de semana, legal. E aí é o seguinte, ó, semana que vem 2 aulas para a gente terminar a revisão de conteúdo e para a gente fazer aquela lista. Lembra, faça uma lista para a gente corrigir ela semana que vem. Fechou? Diana, suas listas é grande demais, misericórdia, menina. Que Ai, aquilo. É porque você fica muito tempo lembrando de mim. Só por isso que eu mandei. Diana, Credo, que horror. a foto no seu vídeo da plataforma tá incrível. Ai, gente, peraí, a Mariana tem que aparecer, senão ela não... Mari, corre aqui, anda, que eles estão indo embora. Corre, Mari. Corre. Vem aqui, anda, só que não vai aparecer. Depois ela chora na minha Pode cabeça. bater! Vem. Olha o Ela gol, fica olha o chorando. gol. Aí, Vai, Mari. Oi, falou. Oi. Tudo bem? O dia que ela não aparece, ela chora. E fica 2 horas chorando na minha cabeça. Que eu queria aparecer. Dá tchau pros amigos, então. Tchau, gente. Tchau. Boa aula. Tchau. Beijo. Tchau, Mari. Tchau, Diana. Bye. Tchau. Tchau. Deixa eu começar a dizer. Yes! Fui o último a sair.